Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus, e o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja em cada coração. Amém. E a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos aqui porque é um Deus que nos ama, é um Deus que nos dá alegria e que nos faz ser alegre, e feliz em meio de tantas tribulações. Quero me apresentar, Muitos já me conhecem aqui, a Marta, a Eugiane de muitos anos, o Jefferson, meu amigo, todo mundo. Mas tem muitos aqui meus amigos, e vocês também são os meus amigos e amigos de Deus. Amém? Meu nome é Hilda, sou da comunidade Sagrada Família há pouco tempo, que eu fui da comunidade Cristo Redentor desde 1970. E há pouco tempo, como eu moro há 12 anos, entre 13 anos em Chacapairal, e a igreja pertinho, eu achei mais viável, talvez até a idade, de estar se locomovendo, ficar numa igreja mais próxima. E o grupo de oração Rompendo em Fé, Cristo Redentor e Jardim Tropical, da comunidade São José de Anchieta. E que é uma alegria muito grande eu senti, alegria que vocês já transmitiram no início. Seminário não é para ser padre, já foi falado lá no início, mas seminário, fala seminário de vida no Espírito Santo, porque às vezes nós estamos mortos, não tem aqueles mortos ambulantes andando na rua, talvez nós longe de Deus, sem conhecer a palavra, estamos esses mortos ambulantes. E o Senhor vem nos dar vida através da palavra e o conhecimento da palavra, que então nós errávamos devido não conhecer a palavra. E esse tema, fala que esse tema é a chave que nos leva ao céu. Esse sexto tema, que é perdão e cura interior. Aí fala, nossa, perdão, no mundo que nós estamos vivendo, está tão difícil, Mas o cristão, ele consegue, porque senão ele não vai para o céu, porque é outro Cristo aqui na terra, como Cristo sofreu, e precisou perdoar para poder nos dar a salvação. E o tema dessa noite é o bálsamo que refrigera a nossa alma, a nascente que brota, e é o remédio, para as feridas do nosso coração. Porque quando nós não perdoamos, nosso coração é ferido, E lá em Lucas, não precisa abrir, Lucas 4, 18 a 19, fala assim, está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar as boas novas aos pobres. Jesus falando, Para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, ao cego a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, que quando nós não perdoamos, nós estamos presos. Cativo é preso, é prisão. Entende? Porque essa palavra, começando com essa palavra de Lucas, a mágoa, me coloca nas mãos do outro, e nós ficamos presos, e quando não perdoamos, nós ficamos presos na mão do outro. Você vê a pessoa, você fala assim, um dia me paga, e aí vai, falando, ou se você não, a pessoa não fala, a pessoa pensa, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, o nosso coração começa a mudar. Fala assim que odiar e perdoar é beber veneno, pensando que o outro vai morrer, Eu já ouvi várias vezes a pessoa falar assim, eu só o veneno pro fulano. A própria pessoa está bebendo veneno, pensando que o outro vai morrer, fazer com o outro igual aquela musiquinha, tá nem aí,
E Lucas 6,38 fala assim: com a mesma medida com que medirem, sereis medido vós também. É um peso. Antigamente, eu não falei minha idade, né? Eu tenho 75 anos, graças a Deus. Tenho uma filha com 52, uma com 42, uma neta com 28, uma neta com 21 e uma outra neta com 12. Então, assim, vamos falar da sua época mesmo, né, Hilda? Né? Meu nome é Hilda. Tinha aquela balança que você pesava para dar o peso certo, você tinha que botar ela igual, lado a lado. E assim é quando nós não perdoamos. Nós igualamos aquela pessoa que está nos ofendendo, nos magoando, né? E ao machucar uma pessoa com ofensa, nós tornamos inferior a ela. Inferior. Porque nós somos pessoa amada de Deus. Aí alguém passa e fala assim: mas aquela pessoa tão boa, né? Foi fazer aquela situação com aquela pessoa, meu Deus, eu não esperava isso. Às vezes nós ouvimos isso, né? Se torna inferior a ela. E nós começamos a nos igualar, que é o tal do peso, né? Só é superior quem aprende a perdoar. Minha história de vida não vou falar, né? Foi muito perdão, né? E então a pessoa falava: você conseguiu perdoar aquela pessoa? Aí, sim. Então você torna superior uma situação que nem qualquer pessoa hoje que está acontecendo no mundo, né? Que eles estão matando por qualquer coisa, né? Não, a palavra fala assim, em Mateus 5,39, não vos enfrenteis quem é malvado. Se tem uma pessoa muito malvada, não enfrenta não. Ora, pede: Senhor, abençoa essa pessoa, que a tua graça salvadora alcança o coração dessa pessoa, né? Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, em santidade e justiça original. Nós não fomos, clonado, nem falsificado. O ser humano é impossível. Nós temos a nossa identidade, cada um, que vocês já viram, eu creio, né? Que ninguém tem o seu DNA. Alguém deve ter falado já nas pregações anteriores. Ninguém tem seu DNA. Não somos ovelha Dolly, né? Nós somos filhos amados de Deus. E contudo, a desobediência ao mandamento de Deus fez o homem perder essa graça. Isso foi lá com Adão e Eva, né? E Deus criou e viu que era muito, Deus nos criou e viu que era muito bom. Está em Gênesis 1:31. Fala para o seu irmão do seu lado: meu irmão, minha irmã, você é bom, é muito de Deus, você é muito boa. Nós somos bons. Deus nos criou assim, né? E pela desobediência de Adão e Eva, amém? Pela desobediência de Adão e Eva, a morte entra na história da humanidade. Pelaquela desobediência, o ser humano perde a harmonia e o domínio das suas faculdades. Começa, de repente, ver uma situação, você vê no trânsito, pessoa ali matando, perde, por causa do pecado, né? Ela perde as faculdades espirituais da alma sobre o corpo. A natureza humana é totalmente corrompida e ficando suscetível à dor, ao sofrimento, ao medo. Aí vem a guerra, a revolta. Ontem eu gosto de assistir muito jornal, tá? E eu vi a mãe que mandou matar a filha por causa de dinheiro. Que coisa mais triste. Ainda mandou torturar a filha. Eu falei: Senhor, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que a graça salvadora alcance essa vida, para que ela, depois de ter ganhado a salvação, ela não vai, né, perder aquilo que foi de graça e ir para o inferno, que é só, né, é céu e inferno. E entra no perdão, né? Suscetível, a pessoa fica à dor, ao sofrimento do outro, né? E quero dizer que às vezes o perdão é difícil ser dado, não é difícil? Nossa, dói. Muitas das vezes a ofensa é tão grande que se transforma numa ferida do coração. Por isso que hoje é perdão e cura interior.
Mas por que perdoar? Vocês vão falar, Hilda, mas por que perdoar? Você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Se foi o outro que me feriu, por que devo pedir perdão? Para alcançar o céu, só isso, mais nada. Para alcançar uma vida eterna, só isso tudo. Alcançar uma vida eterna, porque Jesus mandou, né, perdoar infinitamente. Mateus 18, 21, 22, não precisa abrir ainda, né? Nós vamos ler só uma palavra. Perdão, Jesus, porque Jesus praticou, mesmo inocente, Jesus perdoou, que está em Lucas 23, 43, quando ele fala com aquele, eles falam bom ladrão, né? Mas antes ele não era bom ladrão não, eu acho, né? Ele ficou bom naquela hora porque ele sentiu arrependido e pediu perdão a Jesus, e Jesus falou, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Olha que coisa linda, ele teve essa oportunidade. Perdoar e fechar as brechas é uma vitória que nós alcançamos sobre o inimigo de Deus, que quer passar o rodo e levar tudo, né, para o sofrimento eterno. Em Lucas 23, 34, quando Jesus fala assim, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Eles dividiam suas vestes, eles sorteavam. Talvez aquela pessoa que te magoou, né, ela não conhece o amor de Deus, ela não conhece Jesus, ela não conhece, igual nós estamos conhecendo aqui desde o início desse seminário. Aí o que estamos fazendo? Senhor, perdoa porque ela não sabe o que faz. E a falta de perdão é a causa de muitas enfermidades, que são chamadas doença psicossomática. Aí vem uma dor nas costas, gastrite, dor no ombro, aí lá vai. Aí começa a somar. E lá no fundo, muitas das vezes, é uma falta de perdão. Muitos têm dor no peito, né? Angina. Isso muitas das vezes, né, é desordem emocional, que afeta a saúde fisiológica nossa, né? Quem não perdoa tem mais chances de sofrer um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, né? Tantas paradas cardíacas, tantos CA, né? É o câncer que está aparecendo. Então, assim, você vai lá numa história, eu atendo no Ministério de Cura e Libertação, né? Aí você vê, lógico, você nunca expõe a pessoas, mas você vê, vai orando, ora por mim e tal. Lá no fundo tem uma falta de perdão, um abandono do pai, que não perdoou o pai, não perdoou a mãe, não perdoou, e assim por diante, né? E no momento da raiva, o organismo libera uma substância química associada ao estresse, né? Aí começa a situação, né? Portanto, perdoar pode prevenir doenças físicas, emocionais e até espirituais. Eu tenho testemunha disso, né? Mas mais para frente, até nas leituras, vocês vão vendo e aprendendo, vocês depois vão para o grupo de oração e vão aprender como que perdoar é bom. Ser cristão é perdoar, é lembrar assim, Jesus perdoou, morreu por mim sem eu nem imaginar por que, pelos meus pecados, por que eu estou fazendo isso, né? Abre a palavra de Deus lá em Mateus 6, de 9 a 15, e nós vamos, né, aprender o que Jesus é uma passagem pequena na Ave Maria, ela está na 1290, na CNBB 1285, na Jerusalém, se você tem aí, 1713, e outras denominações, talvez você tenha Bíblias de outra igreja, 955, amém? Vou botar um óculos, né, que eu mesmo já falei da idade, né, e você começa, eu usava óculos cedo, e fiz um exame, graças a Deus melhorei, mas eu ainda... Então a palavra de Deus vem dizer, o próprio Deus, que a palavra é viva, vem falar conosco nessa noite. Eis como deveis rezar. Pai nosso, é a oração que mais nós rezamos.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Nós pedindo perdão a Deus, né? Cada Pai nosso. Assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Nós estamos declarando que nós estamos pedindo perdão a Deus e que nós não temos questão nenhuma com ninguém. Que nós perdoamos todo mundo. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. É forte a oração do Pai Nosso. Palavra da salvação. E às vezes, né, tem muita gente que reza o Pai Nosso assim como, né, de qualquer maneira, né? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele está revelando a identidade do cristão. Você é cristão? Faz a oração do Pai Nosso. Se eu faço a oração do Pai Nosso, eu perdoo o meu irmão. A própria palavra fala, perdoar as ofensas significa aquele que pede perdão. A Deus é quem se perdoa, porque também foi perdoado. Se foi perdoado, Ele perdoa. E nós podemos distinguir 3 situações do perdão. Primeiro, reconciliar com Deus. Aí você fala assim, Hilda, você está de mal com Deus? Quantas vezes, sem conhecer Deus, nós falamos besteira? Segundo, perdoar a si mesmo. Tem aquela pessoa que fala assim, eu não me perdoo, porque meu cabelo é assim. Eu falei, gente, eu estou com a minha careca aqui, a idade mesmo, né? E aí você vai colocando, eu não me perdoo, porque talvez lá no passado eu queria fazer isso, não fiz, queria estudar. Aí vai jogando uma culpa em cima de si mesmo, que precisa perdoar a si mesmo. E perdoar ao irmão. Terceiro, 3 coisinhas. Perdoar a Deus, não dizemos que o perdoamos porque estaríamos caindo num erro teológico e doutrinário, porque é Deus que sempre nos perdoa. Deus é todo misericórdia, é perdão. Dizemos então que o processo de cura interior, é perdão e cura interior hoje, passa por muitas vezes pela reconciliação com Deus, em culpá-la pelas feridas, trauma que ocorreram em nossas vidas, né? Perda de uma pessoa querida, talvez perder um pai precocemente, uma mãe, um filho. Aí começa, por que o senhor fez isso, né? Por que tinha que acontecer lá comigo? Muita gente, a gente ouve sempre falar isso, né? Aí você fica, na verdade, culpando a Deus e não lembra da oração do Pai Nosso, quando fala assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então quer dizer, é melhor não rezar o Pai Nosso, porque a nossa vida, cada um de nós tem um tempo. Se aconteceu algo, era o tempo, chegou a hora, talvez a pessoa não buscou, mas eu falo que nunca é precoce, porque era aquela hora, Deus talvez tinha jogado a rede para trazer de volta, e não conseguiu, aí o Senhor permite, né? E podemos ter culpado a Deus até rompido com Ele, e muitos dizem, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais porque eu rezava tanto e acabou tendo um divórcio na minha família, na minha vida, e o que eu estava fazendo lá o tempo todo, né, rezando, por que Deus que você deixou isso, né? E aí começa a culpar Deus, e não olha que se acontece alguma coisa, né, dessa, é porque há um culpado, nem um sozinho é culpado, sempre tem os dois são culpados, né? Por isso essa sexta pregação é necessário perdão e cura interior. Só Jesus pode curar nossas feridas interior e trauma, só Ele. Deus nunca nos deixou de amar, sempre soube o tamanho de nossa dor, sempre Ele sabe o tamanho de nossa dor. Assim vamos pedir perdão por tê-lo culpado, né? E reconciliar com Deus
porque traz paz ao coração e salvação. Rapidinho, esse eu vou falar, né? Que, deixa eu tomar um pouquinho de água, que eu fiquei no ar o dia inteiro, que eu estava com o irmão o dia inteiro no hospital evangélico. E eu fiquei no ar-condicionado. Então eu fiquei meia rouca, né? E cheguei em casa correndo já praticamente para vir para cá. Em 2002, a minha mãe teve um infarto fulminante durante uma madrugada. Eu levei ela para o Dório Silva, estava até de greve lá, né? Eu trabalhava lá. Aí eu levei na estrada, eu fui falando assim, mas eu não estava longe de Deus nessa época, tá? Aí eu falava assim, não, rápido, eu vou rápido, eu pulava, não tinha muito sinal, mas rápido, eu falei, até eu chegar lá, porque quando eu chegar lá, vai ser tudo tranquilo. Olha só, ignorância, né? Aí minha mãe morreu, deitou ela na maca, botou na emergência, e minha mãe faleceu. E aí eu começava a falar assim, por que Deus, você fez isso? Né? A minha mãe cuidava de uma filha minha, essa de 42, né? Era pequena, e agora, o que eu vou fazer? Por que você fez? Aí tá, eu precisei pedir perdão a Deus, Senhor, quando eu encontrei num seminário de vida, o perdão. Falar, Senhor, a vontade do Senhor, era o tempo dela, não é o meu. E aí eu reconciliei com Deus e fiquei em paz, graças a Deus. Só Jesus, Ele cura, né? E perdão a nós mesmos, porque criamos dentro de nós o tribunal interno de julgamento. E começamos a condenar nós mesmos a uma infelicidade eterna. Muitos vivem lamentando, né? Olha, não consegui, aí não passei no concurso. Desculpa da expressão da palavra, eu sou burro mesmo. Aí está trazendo maldição para si próprio, né? Maldição para si próprio. E não me perdoa porque não foi uma boa mãe, não me perdoa porque não ter estudado, não queria ter feito aquilo, né? Isso acontece porque eu fui culpada, eu nunca vou me perdoar. Tem pessoa que fala assim, isso eu nunca vou me perdoar. Então uma palavra de maldição lançada em cima, né? Um voto secreto, que ali você padece. Situações como essa pode futuramente trazer doenças como eu coloquei, né? Psicossomática, como pânico, depressão, ansiedade, insônia, até mesmo, né? A gente não vê porque não divulga o suicídio. A pessoa começa a se culpar e acaba cometendo um suicídio. Acaba cometendo um suicídio. E devemos pedir ao Espírito Santo, junto a Jesus, uma oração de reconciliação consigo mesmo. É um exemplo na Bíblia, né? A samaritana, ela não se perdoava. Ela foi no meio-dia no poço de Samaria, porque os outros chamavam ela, né? Quando ela falou assim, tive 5 maridos. Na teologia não fala isso, fala que é ídolos. Mas a Bíblia, a palavra que é viva do Senhor, fala aqui o nome marido. E o que eu tenho não é meu. Aí quando Jesus falou assim, vai e busca seu marido, ela falou assim, mas eu não tenho marido. Aí ele falou, dissesse bem, teve 5 e o que você tem não é seu. Deveria ser, né? Quem sou eu para julgar uma pessoa que eu nem diz na palavra viva que falada, mas ela devia, quando ela falou, o que eu tenho não é meu. Deveria ser um homem casado, talvez, quem sabe, né? E ali naquela bebida água viva, ela se reconciliou com ela mesma. E perdoar o irmão. Quantas vezes, né? Nós não perdoamos o irmão. Por tantas e tantas e tantas coisas. Tantas coisas. Talvez o irmão faz uma maldade, né? Hoje está acontecendo muito feminicídio, morte, tanta coisa, por causa de herança. Por causa de herança. Esses dias foi uma coisa horrível. Então, por causa de dinheiro, tira a vida da pessoa. E não perdoa o irmão. E a palavra de Deus fala assim, amar
a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu mato o outro, eu estou matando a mim mesmo. Eu falei, deve ser duro, dolorido a consciência da pessoa, né? Eu tive casos de perdoar, né, num seminário, até a Marta está aqui, há muitos anos atrás, né? Depois do perdão, eu saí de casa em casa, que eu era terrível, tá? Não vou entrar muito não, por causa do tempo. Eu ia de casa em casa pedindo perdão. Me perdoa se eu te magoei. A pessoa fala assim, não, mas foi eu que te magoei. Me perdoa, me perdoa. E ali o Senhor foi me libertando, né? Na época eu estava prestes a colocar uma ponte safena, na época que era, né? E depois eu levei os exames e o médico falou assim, vamos repetir? E não tinha nada, não tinha nada. Então, a minha dor no peito era a falta de perdão, era o ódio que eu tinha por muita gente. Né? Tem pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Essa palavra é muito triste. Nós devemos levar sim, porque devemos ser superior, não devemos igualar. E eu gostaria assim que você, nesse momento, você fechasse seus olhos e faça uma reflexão da sua história. Talvez a falta de perdão nossa não começou esses dias, começou há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás. E aí, talvez você pequeno foi doado para alguém, né? Em doação, filho adotivo. Talvez você não conheceu o seu pai e você tem essa sede de conhecer, e isso às vezes traz essas enfermidades, tantas coisas que nós temos, né, que às vezes passa pela nossa vida. Talvez pessoas que separaram porque o esposo chegava bêbado em casa, ou traíram, fizeram alguma traição, vice-versa. Né, porque quando a gente fala o homem, o esposo, a gente esquecemos que quando fala homem, refere-se à mulher também, né, refere-se à mulher também. E ali começa, né, aquele ódio, hoje em dia está causando muita morte, mas talvez nem sempre foi assim. E eu gostaria de chamar duas pessoas aqui na frente, que fosse 2 servos do grupo de oração, que viesse aqui à frente agora. E Deugiane, por favor, traz essas pedras aí e coloca aqui, né? E aí a gente fez uma dinâmica dessa, né? O Senhor suscitou nesse momento de perdão. E eu gostaria que 2 pessoas disponibilizassem a vir aqui à frente. 2 servos, pode ser. Meu amigo, aí você vai ficar aqui. Vem uma pessoa que está fazendo seminário, por favor. A irmãzinha está vindo ali. Glória a Deus. Aí vocês viram agora um para o outro. Aí vocês viram um para o outro agora e vocês vão segurar a mão do outro. Aí, isso aí. Agora vocês vão soltar a mão. E vocês vão encher a mão de pedra, as 2 mãos. Vocês vão encher as mãos de pedra, vocês 2. Não abrir a mão não, que as pedras vão cair no chão, vão sujar a igreja, porque vai ser difícil. Nesse momento, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Se eles quisessem dar a mão, a irmã quisesse dar a mão ao irmão, o irmão quisesse dar a mão à irmã, e nesse momento fala assim, eu te perdoo, eu vou me dar suas mãos, conseguiria? Não conseguiria. Então essa dinâmica é assim, você não consegue abrir a mão, você não vai perdoar o seu irmão. Nós precisamos estar sempre com as mãos sem pedra,
de julgamento, né? O vizinho fez isso. Eu moro no condomínio, né, que às vezes o som vai pelas madrugadas. Pode botar ali, obrigada, meus irmãos. Agora, vocês podem sentar no lugar de vocês. Muito obrigada, vão precisar lavar as mãos, né? E aí você não consegue. Aí eles vão com som até depois de 10 horas da noite. Aí eu sou conselheira fiscal do condomínio, e uma que era presidente, ela renunciou, e eu agora sou presidente desse condomínio, para fiscalizar as coisas e assinar, né? Falei que o tempo é corrido mesmo, hein, Deus? Aí passa de 10 horas da noite, ninguém pode fazer nada mais, é um silêncio, as pessoas precisam dormir. E as pessoas estão, onde eu moro, eu não vou falar o condomínio, alguns sabem, as pessoas vai 11 horas da noite e vai embora perturbando. As pessoas que moram mais embaixo, e não é no salão de festa não, é embaixo do prédio. E ali não deixa ninguém dormir. E o que acontece? Aí a síndica falou assim, me chamou e falou assim, você assina para multar? Aí eu falei, vai até a pessoa, né? Isso foi uns 5 dias atrás. Conversa com a pessoa. Se a pessoa for reincidente, aí você pega, eu falei, aí eu, né, vou precisar, né, assinar, não querendo, né, mas para as pessoas se colocar no lugar, amar o irmão. Aí quando a passadora chegou, até meu marido falou assim, eu sou casada, tá, gente? Aí meu marido falou assim, passou de 10 horas e o negócio está quebrando tudo, praticamente. Aí eu falei assim, agora eu desço e assino. Por quê? Não porque eu sou, eu sou pregadora da palavra de Deus. Não, para as pessoas reconhecer que elas estão erradas. Elas estão perturbando o irmão que poderia dormir em paz, que trabalha através de escala. E isso eu vivei aqui agora, isso é amor ao irmão. Mas aí eu gostaria que você fechasse os olhos, né? E vamos ouvir uma canção e pede a Jesus para passear na sua vida, em toda a sua história de vida, desde lá do seu nascimento, desde que você foi gestada no ventre da sua mãe, né, que está sendo gestada. Talvez alguém te amou muito, né? Talvez não, talvez abandonou. E você tem dentro de você algo de abandono. Você acha que sempre alguém precisa estar perto de você, que você está sozinha, não tem ninguém, que alguém precisa te amar, E vai lembrando, né, a convivência do seu pai, de sua mãe, se você antigamente os pais batiam bastante dos filhos, né? Muito, muito. Talvez você falou assim, nunca vou perdoar o meu pai. E continua sendo com seus filhos hoje a mesma coisa. Não que não podemos corrigir, tá? Que a correção não é do governo, não é lá fora. A correção dos filhos é dentro de casa, né? Os filhos são os espelhos do pai, de mãe. E vai lembrando, né? Vai passeando na sua história de vida. Talvez você, lá no passado, agora você vai lembrar de um professor que te deu 0 na prova e você não merecia, e você falou, talvez nem lembra mais. A palavra diz, praguejou o professor, não quis mais estudar, parou de estudar. Se vem no seu consciente, né, agora você pega e perdoa esse professor, essa professora, perdoa pelos castigos. Talvez seu pai ou sua mãe amou mais aquele irmão caçulo ou do meio, não sei, do que você. Eu não sei. Eu sou numa família de 12, né? Nós somos só em 4 agora. 3 mulheres estão, graças a Deus, vivas, mas
um irmão, né, que hoje eu passei o dia no hospital com ele, mais novo do que eu. Mas aí, eu não sei se eu fui amada. Eu não sei se quando, determinado momento, minha mãe falou assim, nossa, eu grávida de novo. Aí você, no ventre da mãe, você já começa a ter um trauma. Mesmo que você não, seu inconsciente registrou, você pede, fala, eu quero perdoar minha mãe. Talvez que deu um presente ao meu irmão, ou minha irmã, tratou melhor. Talvez a boneca ou a roupinha do outro era melhor do que a minha. Eu quero perdoar agora, eu quero perdoar meu pai, por nunca ter me dado um abraço, o abraço de pai. Talvez por isso que nós temos uma distância de Deus, e julgando Deus, porque se nós não levamos não nos abraçamos, nosso pai não nos abraça, nós criamos uma barreira com Deus, uma barreira de um pai castigador, de um pai que cobra, né? Se vir na sua mente, você fala, eu quero perdoar meu pai. Se ele já não está mais aqui, fala, Jesus, leva o meu perdão para o meu pai, ou para minha mãe, que não se encontra mais aqui. E vai ouvindo essa canção agora, né? E o Senhor vai te relembrando tudo aquilo que você precisa ser curado. É a cura interior, Vocês vão viver um processo mais para frente, né, no grupo de oração, até em atendimento, né, que é um seminário, é só para nos clarear nossa mente, o sofrimento de hoje, as causas, às vezes, que nós passamos na nossa história de vida. Aí vamos ouvindo, com os olhos fechados, e pede ao Espírito Santo para te relembrar. Jesus passeia na minha vida. Volta com Jesus. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me falar. Pede Jesus para curar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Vai lembrando que dói, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu já gostaria, né, que viesse o servo aqui à frente e ficasse aqui. Os servos de intercessão, ficasse aqui. E você vai olhar para essa pessoa que está aqui à frente. E Deus vai identificar você. Talvez nós não queríamos um padre na igreja. A gente queria um padre que chegava assim, né, e todos os padres são ungidos de Deus. Não tem esse nem aquele. Talvez nós ficamos de mal. Eu vou no grupo de oração, vou na igreja, mas eu não olho para aquela irmã. Pode identificar alguém aqui, se até se a irmã ou o irmão estiver aqui, e abraçar e falar assim, eu quero agora te pedir perdão e perdoar. Essas duas falas. Porque quando nós somos ofendidos, porque nós passamos também, fizemos algo que a pessoa não gostou. Talvez é de graça, mas talvez não. Aí que você possa, a música vai continuar cantando, e você vai se levantar e vai vir aqui. Se você nunca teve um abraço de mãe, eu conheço uma pessoa que ela sempre
que ela sempre, ela fala assim, fala que me ama. Essa pessoa é minha filha, tá? Mas já tá tudo certo. Nós não devemos falar mentira. A pessoa não é minha filha, mas graças a Deus foi curada. Ela foi no hospital, eu tive eclampsia, né? Fiquei 18 dias na UTI. E depois, quando vieram me entregar ela, eu falei assim, não, essa menina não é minha, não quero não. Eu tinha dado depressão pós-parto. Aí na porta do hospital, eu falei com a minha irmã assim, leva. Não quero, leva embora. Aí a minha irmã falou, não, eu levo sim, mas eu vou registrar como minha filha. Aí acho que passou uma lucidez na época, eu falei assim, não, eu que ganhei ela, né? Não é, você não vai registrar, pode levar, não quero. Então assim, isso, agora ela parou, porque eu contei toda a história, pedi perdão a ela, pedi perdão quando eu estava grávida dela, eu tomei vários chá para abortar ela, entendeu? Ela criou-se dentro dela algo de rejeição muito grande. Então, essa carência, ela chegava perto de mim, mãe, fala que me ama, mãe, fala que me ama, mãe, o tempo todo. Agora ela fala, mãe, você me ama? Uma vez só. Eu falo, claro que eu te amo, todo dia eu passo mensagem, mãe me ama, aí eu boto, te amo. Mas ela foi curada de uma crise, de uma falsa bronquite, que ela chegava a perder a respiração, fazia um tratamento de bronquite, e não era nada, porque ela foi rejeitada, né? Fiquei um sábado, até num domingo, trabalho de parto, não teve o parto normal, e quando foi feita a cesárea, eu não lembro mais, que eu já estava, eu acho, em coma, né? Eu fiquei 18 dias em coma. Então assim, se você lembrar de alguma situação dessa, ou mãe ou pai da sua casa, alguém que virou para você e falou assim, não, ai, você é feia, não, você não tem jeito, menino toma jeito, menina toma jeito. Você fala, eu quero perdoar agora meu pai, minha mãe, meu pároco, alguém da comunidade. Por que não perdoar os presidentes? E às vezes nós botamos na cabeça que nós vamos torcer para alguém governar o Brasil. Deus permite quem Ele quer. Então, se você não quis uma pessoa, não fala mal, ora por ela. Aí você vem e abraça alguém aqui, a música vai continuar cantando, né? Eu tenho certeza que você vai sentir, vai voltar para casa aliviado. Você não vai sentir mais o mesmo. E o céu é dos corajosos, dos violentos. Entra em meu ser. Quanta dor, né? Cada um de nós não teve ninguém que não passou. Ao abraço, sinta o abraço de Jesus. Cura, Senhor, onde dói. Foi um abandono. Cura, Senhor. É o Senhor que vai curar. Cura, Jesus. Nós pedimos por favor, Pai. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Jesus. Pessoas que sofreram violência na família.
criança, talvez você ouviu quando criança, essa menina ou esse menino não tem jeito. E você cresceu sabendo que você vira e fala assim, o seu consciente agora aflora: não, eu não consegui fazer isso porque eu não tenho jeito. Você é amado de Deus, você tem jeito sim. Se você não passou, alguém que fez o Enem não passou, o Senhor quer te curar agora daquela única pessoa que o pai disse: ah, você é um burro, você nunca vai ser nada na vida. Você vai ser em nome de Jesus, porque você é inteligente, você é amado de Deus. Abraça o seu irmão, você que não levantou, levanta no banco, abraça o seu irmão que está do seu lado. Se é esposa e o marido, não sei, talvez você não fez nada com o marido, nem o marido com você, mas se for algum ressentimento, se abraçar a si mesmo. Talvez você levou a vida toda falando: ah, eu não gosto de mim, eu queria ser do outro jeito, eu queria ser diferente. Jesus, Ele nunca apresenta do jeito que Ele é. Já perceberam isso? Tem uma foto de Jesus que às vezes é do olho azul, outro olho ele é mais moreno. Por que eles não conseguem fizer uma foto só de Jesus? Porque você, cada um, é imagem e semelhança de Deus. Lindo, amados, do jeito que Jesus fez. Talvez você fale assim: eu não gosto do meu cabelo, eu vou lisar meu cabelo, eu vou esticar meu cabelo. Eu vivia colocando rolo no meu cabelo para cachear. Hoje eu falei: Senhor, não, eu sou linda, você é lindo, você é linda, imagem e semelhança de Deus, né? Vamos, né, nessa graça de Deus.